parou pra analisar que tem pessoas que passam pela nossa vida e parece que foram um furacão, deixa tudo de pernas pro ar? A missão dessa pessoa é simplesmente ensinar a gente a arrumar a casa novamente e colocar tudo no lugar. Nesse exato momento, você pode estar se perguntando, como é que eu faço isso? Eu já não sei mais o que faço para tentar ter a minha vida de volta. Se a sua vida financeira tá travada, se você já não é mais a mesma, e se até mesmo a sua fé foi abalada, eu preciso te dizer, existe um bloqueio energético entre você e essa pessoa. E esse bloqueio, ele vai ser quebrado hoje. Eu sou Dani Driges e hoje a minha missão é te ensinar como se desconectar energeticamente de uma pessoa. Você precisa entender que todos somos feitos de energia. Algumas energias, elas são mais elevadas e outras energias, elas são mais densas. Mediante a isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma analisada no ambiente, no físico. Será que tem alguma coisa dessa pessoa? Será que tem alguma foto na galeria sua com essa pessoa? Não, Dani, não tem mais nada. Eu já apaguei tudo, não tem mais lembranças, não tem nada que me ligue a essa pessoa fisicamente. Já desfiz, já doei, devolvi para essa pessoa o que era dela, eu devolvi para ela. E os meses se passam e eu ainda continuo presa a essa pessoa, mesmo querendo me soltar. Porque tem casos que a pessoa ela não quer se soltar, tem casos que a pessoa ela quer continuar ali presa, sendo alimento de vampirismo energético e tá tudo bem. Aqui nesse vídeo hoje, eu tô me conectando com pessoas que querem se desprender energeticamente. E sente esse bloqueio, sente essa dificuldade, eu não sei como fazer. Então, olhamos para o campo físico e não tem nada, Dani, aqui na minha casa não tem mais nada dessa pessoa, já entreguei tudo, já devolvi tudo. E agora? Vamos partir para o campo mental. Eu sei que é muito difícil esquecer alguém que de alguma forma foi importante na nossa vida. E se você tem dificuldades para esquecer essa pessoa, a primeira coisa que eu te sugiro é não tirar a importância dela. Ela foi uma pessoa importante na sua vida. Naquele momento, ela era importante. Hoje, ela não é mais. Neste momento, agora, ela não é mais. Então, saber diferenciar que no passado, essa pessoa ela foi importante e hoje ela já não é mais aquela pessoa que te traz alegria, que te traz felicidade. Pelo contrário, ela tá te prejudicando energeticamente. Você nem tem mais contato, você não fala mais com essa pessoa, você cortou qualquer vínculo, mas o campo energético dessa pessoa, de alguma forma, ela ainda te alcança. Entenda, ela tem a importância dela. Quando a gente entende a importância das coisas, a gente consegue tirar o melhor aproveito daquilo dali. Eu digo que esse é o segredo dos alquimistas. Eles pegam algo sem valor nenhum e conseguem transmutar isso em algo muito valioso. Isso é muito importante quando a gente consegue enxergar a importância que o outro teve na nossa vida, mesmo que hoje ele já não esteja mais. A consulente, ela vem relatar pra mim que ela tá nesse tipo de situação. Elas chegam pra mim relatando como se fosse uma obsessão. Elas falam, eu não quero pensar, eu não quero sentir. E um exercício que eu faço com elas é o seguinte: não pense numa maçã. Qual é a primeira coisa que você pensa? Não pense numa laranja. Não pense numa árvore. Não pense numa montanha. Então, mandar um comando para a mente dizendo não pense nele, não pense nessa pessoa, não pense nessa situação, faz o efeito reverso. É aí que você precisa começar a se policiar. Por que eu tô pensando nessa pessoa? Por que eu tô sentindo saudade dessa pessoa? Na maioria das vezes, você não sente saudade da pessoa. Você sente saudade do momento que você estava com aquela pessoa. Vou dar um exemplo mais claro. Digamos que quando você estava com aquela pessoa, sua vida fluía, você ganhava muito bem. E aí, essa pessoa sai da sua vida, as coisas começam a travar, dinheiro começa a faltar. Você percebe que você não sente falta da pessoa, mas do estado que você se encontrava quando estava com aquela pessoa. Percebe? Começar a colocar cada coisa no seu lugar faz você entender o porquê que aquela pessoa te faz tanta falta. Ou porquê que essa energia ainda te puxa, entende? Tinha uma consulente minha que ela relatou que quando estava se envolvendo com essa pessoa, ela tinha uma vida financeira muito fluida, o dinheiro vinha para ela com muita facilidade. E aí ela começou a se perder nesse relacionamento, deixou de fazer as coisas que ela gostava de fazer, deixou de focar no seu trabalho. Ela ficou muito focada no relacionamento e as finanças dela acabaram virando uma bola de neve. Começou a dever para banco, cartão de crédito, prestação de carro, prestação de casa. Ela e esse ser de luz se separaram. E ela ficou com aquela sensação, Dani, eu nem gosto dele.
Mas é aquela coisa de querer ele de volta. Como é que pode? Não era uma pessoa boa. Eu entendo, eu tenho essa consciência. Que não era uma pessoa boa, não era uma pessoa bacana pra mim. Mas parece que essa pessoa passou na minha vida e causou um furacão. E agora? Eu faço o quê? Como é que eu faço? Como é que eu me desprendo dessa energia? E aí foi que, na consulta, a gente conversando, eu comecei a entender que nesse momento que ela estava com essa pessoa, a vida dela estava fluindo. Então ela não estava sentindo falta da pessoa, ela estava sentindo falta do momento de fluidez da vida dela. Quando você consegue identificar na sua mente o que estava acontecendo na minha vida quando eu estava com aquela pessoa, você consegue entender que você não sente falta daquela pessoa, você sente falta daquele momento que você estava vivenciando quando aquela pessoa fazia parte da sua vida. E na sua mente inconsciente, trazer aquela pessoa de volta para sua vida traria aquele momento de glória que você estava. Quando eu disse lá atrás que é preciso reconhecer a importância da pessoa, é justamente isso. Tem pessoas que chegam na nossa vida como uma torre, de fato. Ela vem e destrói tudo que a gente construiu durante anos. Não é que ela tem esse poder de destruir. Eu acredito que a espiritualidade, ela coloca pessoas na nossa vida para, de alguma forma, nos mostrar algumas coisas que a gente poderia fazer melhor. É como eu sempre digo, né? O segredo dos alquimistas. Os alquimistas, eles pegavam algo que não tinha valor nenhum e transformavam em algo muito valioso. Então, hoje, a sua missão é pegar isso que tá sem valor na sua vida e transmutá-lo em algo muito valioso. E como que eu faço isso, Dani? Se eu não consigo ainda me desprender dessa pessoa? Você já percebeu que só não querer pensar não vai adiantar, não é verdade? Pois bem, eu vou passar agora um exercício bem simples, mas muito eficaz, que toda vez que você pensar nessa pessoa, energeticamente essa pessoa te puxar no pensamento, você fechar os seus olhos e imaginar um fio se conectando do seu terceiro olho, que é essa posição aqui, ao terceiro olho dessa pessoa. Como se ela estivesse na sua frente mesmo. E tivesse um fio entre vocês. E aí, você imagina uma tesoura enorme vindo e cortando esse fio. E esse fio voltando para você. Sabe quando a gente tá enrolando um carretel e a linha tá vindo? Exatamente. Você vai imaginar isso. Esse fio voltando para você. Isso é o seu poder voltando para você. E o poder dessa pessoa voltando para ela. Você percebe que não tem raiva, não tem mágoa, não tem ódio. Aqui só tem o que é seu fica contigo, o que é meu volta para mim. E você pode até repetir esse mantra. O que é seu fica contigo, o que é meu volta para mim. Não adianta você saber essas técnicas, mas não saber o que fazer depois. Porque o que resta depois é nós mesmas. Sou eu, o eu. Depois que eu me desconecto com o outro, quem eu me torno? Eu vou ter que recomeçar do zero, né, Dani? Isso é tão desafiador. Isso é tão doloroso. Eu já tava lá na frente, eu já tava tão avançada e agora eu vou ter que começar do zero. Nossa, que agonia. Calma, você não vai precisar começar do zero. Você já avançou. Você agora recomeça mais sábia, mais inteligente. E é isso que eu sempre tento passar para as minhas consulentes, porque o medo delas de recomeçar do zero, você não vai recomeçar do zero. Tira essa crença de você. Você não tá recomeçando do zero. Hoje, você tem a experiência que você não tinha quando você se envolveu ou se conectou com essa pessoa. Então, você não tá começando do zero. Você tá partindo de um lugar. E de que lugar é esse? Do eu. A parte mais assustadora de tudo isso é que isso não tá pra fora, isso tá pra dentro. Que enquanto estamos projetando pra fora, estamos responsabilizando o outro pelos nossos sucessos e pelo nosso fracasso. Quando viramos esse espelho pra gente, a gente entende que essa responsabilidade é minha. Não é de ninguém. Porque quando eu sei, quando desconectar a energia de uma pessoa da minha vida, ela não tem poder de me destruir. Quando eu entendo que para eu recomeçar, eu não preciso partir do zero, é fácil. Quantas empresas, grandes empresários quebram e começam a construir seu império de novo? Porque ele não parte do zero. Ele já tem uma vivência, ele tem uma experiência. Não tô começando do nada. Eu já sei o caminho. Então é só seguir. E por que isso paralisa? Por que essa situação muitas vezes paralisa? Porque a gente tem a sensação de que vai começar do zero. Você não vai começar do zero. Essa pessoa vai se desconectar da sua vida, ela vai seguir o caminho dela. Ai, Dani, mas eu queria tanto que ele voltasse. Não, você não quer que ele volte. Você quer aquela vida de volta. E se aquela vida tivesse tão boa, você ainda estaria vivenciando ela. Mas por uma intervenção divina, essa pessoa veio e te ajudou a enxergar
o que estava mal construído. Teve uma vez que eu conversando com uma pessoa sobre isso e ela falou assim, eu não gosto de acreditar nisso, as pessoas são ruins e pronto. É só a gente não precisa romantizar. Mas peraí, se eu acredito que todo mundo é ruim, cadê a parte boa disso? As coisas, elas só existem pra gente aprender alguma coisa. Se você acredita que todas as pessoas são ruins, você precisa aprender com a ruindade das pessoas. Se você acredita que todas as pessoas elas têm ali o lado luz e o lado sombra, você consegue entender que às vezes nem sempre vai ser do jeito que você quer. Que às vezes o lado sombra daquela pessoa vai predominar. E aquele lado sombra, ele pode te assustar, ele pode te machucar, ele pode te desequilibrar, ou ele pode também te desmontar. E aí você vai ter que ser montado novamente. Só que nesse momento você já vai ter entendido, poxa, peraí, eu não vou confiar 100%. Ou eu não vou me dar tudo que eu tenho, botar ali à disposição do outro, porque tudo que eu tenho pode ser insignificante para o outro e agora ficar expondo o dedo. Como é que eu faço? O maior desafio que paralisa muitas pessoas nesse momento de corte energético é o que fazer daqui para frente. Como que eu vou me reinventar? Como que eu vou começar ou recomeçar? Você não está recomeçando do zero. Você está tendo um ponto de partida. E nesse ponto de partida é importante que você saiba. A dinâmica agora sou eu. A pessoa mais importante nesse momento sou eu. A minha estabilidade, como que eu me conecto novamente com o fluxo da vida? Qual vai ser meu olhar para as pessoas, seja em relacionamento, amizade, emprego, financeiro? Independente. Como que será o meu olhar depois de tudo isso que eu passei? Eu vou ficar sempre desconfiada das pessoas? Isso continua colocando a culpa no outro. Ou melhor, isso continua dando o seu poder para o outro. A responsabilidade é de quem? É minha. Não, peraí, foi eu que me doei demais para essa pessoa. Em nenhum momento ela deu a entender que estaria comprometida comigo. Ou se deu a entender, eu deveria ter ido devagar. E isso te ensina. Não basta você cortar os laços energéticos com essa pessoa se você não entendeu o que isso veio te ensinar. E se você não sabe o que isso veio te ensinar, pergunte-se, o que eu aprendo com isso? Ah, eu aprendo uma nova habilidade, porque antes eu fazia isso, e como isso me lembra essa pessoa, eu não tô mais afim de fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou aprender uma nova habilidade, eu vou me reinventar, eu vou me transmutar, eu vou pegar algo muito ruim e transmutar em algo muito bom. Não pra mostrar pra essa pessoa o quanto, olha, quanto eu consegui isso sem você, não é isso. Porque aí você ainda vai estar conectada à energia dessa pessoa. E sempre que você se pegar nessa frequência, com esse pensamento, faz o corte. Visualiza ali a pessoa na sua frente, com alguns fios conectados a você, e passa a tesoura. Traga de volta o seu poder e devolva para ela o que é dela. Ai, Dani, mas eu não consigo perdoar. Perdoar é aceitar que perdeu. O que você perdeu? A palavra perdão vem de perdeu. O que você perdeu? Perdeu tempo? Perdeu dinheiro? Perdeu expectativas? Poderia estar fazendo uma coisa e resolver investir nessa pessoa. Poderia estar conhecendo uma outra pessoa e estava se envolvendo com essa. O que você perdeu? Quando você consegue enxergar o que você perdeu, você fala, entendi, eu te perdoo. Ai, Dani, mas aí isso é a minha mãe, ou é o meu pai, ou é o familiar, o irmão. Ok, que você perde? Você perde a expectativa de ter tido uma infância saudável, de ter tido carinho, de ter tido amor na infância. E você não teve. E tá tudo bem, porque eu sou o amor. Eu sou a abundância. Eu sou o paz. Tudo vem do eu. E se aquela pessoa não te deu, é porque ela não tinha. Ela também precisa desenvolver isso. Afinal, pega esse vídeo e compartilhe com ela. Dê essa informação para ela, dê essa oportunidade dela entender o que ela perdeu. Ao invés de ficar, eu sou assim por causa de você. Não, você é assim porque você quer ser assim. Eu me tornei isso por causa de você. Não, você se tornou isso porque você não viu saída. E cortar essa energia entre você e essa pessoa te devolve a liberdade. Mas o que fazer com essa tal liberdade? Como recomeçar novamente? Esse é o maior desafio. Eu tenho uma comunidade chamada Universo das Musas, mulheres únicas, sábias e autênticas. O conteúdo fez sentido para você, mas ao mesmo tempo você acredita que sozinha esse processo vai ser um pouco difícil? Eu te convido a vir fazer parte do Método Cura, Consciência Energética Aplicada. Um espaço maravilhoso dedicado a mulheres
únicas, sábias e autênticas, que precisam se refazer depois de um momento de queda. O chão não é o seu lugar. Vem comigo. Que a luz te ilumine.